Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Não esqueça que ainda hoje falarei um pouquinho sobre a liturgia de domingo passado, que trata-se daquele casamento em Caná da Galileia, onde Jesus e seus discípulos e também sua Mãe Santíssima estiveram presentes de maneira significativa, de maneira a ser destacada. Com toda certeza, eu creio que socialmente falando, haviam pessoas mais influentes, mais importantes que eles. Todavia, foram eles, estes convidados, Jesus, seus discípulos e sua mãe, que protagonizaram a continuação daquela festa. No caso, Jesus e Maria Santíssima. Mas os discípulos de Jesus têm aqui um papel preponderante, porque nas palavras do evangelista São João, e não esqueçamos que ele era um dos discípulos de Jesus. Ele fazia parte desse grupo. É ele quem está codificando este fato. Tanto Jesus como Maria Santíssima tiveram um papel preponderante, mas, por sua vez, os discípulos também são realçados e são destacados naquela festa. Por quê? Porque assim que Jesus transformou a água em vinho, eles então creram em Jesus Cristo. É possível que estejamos ao lado de alguém e ainda que tenhamos as melhores intenções, todavia somos reticentes. A nossa crença, as nossas convicções, o nosso testemunho em relação àquela pessoa não é um testemunho absoluto, não reticente, não cheio de colchetes, de parênteses. Aqueles discípulos já estavam com Jesus, já andavam com ele, porém, foi naquela oportunidade que eles passaram a crer em Jesus Cristo. Então, ainda hoje, perdoe que ontem não tive a menor possibilidade de entrar em contato, de gravar, né? Estamos fazendo serviço aqui, e aquele problema do celular ainda não resolvi, do meu WhatsApp. Eu tenho que ir a uma loja da minha operadora e assim que eu terminar de gravar aqui, eu devo sair para resolver essa questão. Mais uma vez reitero, qualquer mensagem do meu WhatsApp não é minha. Estou há 2 dias sem WhatsApp e já fizeram um estrago. Eu já estou sabendo, tá bom? Então não sou eu. Por favor, denuncie, porque o WhatsApp derruba esse WhatsApp, tá bom? Então qualquer mensagem, qualquer pedido a partir do meu WhatsApp é golpe. Muito bem. Mas esta próxima semana, se Deus me permitir, quero continuar falando deste tema. E ainda estou em Isaías, capítulo 62, que foi a primeira leitura da liturgia de domingo passado. O Evangelho é João, capítulo 2.
o casamento nas bodas de Caná. Mas você já sabe como é que a igreja vivencia, experimenta as Escrituras. Tem muita coisa. Na próxima semana, se Deus me permitir, tem muita coisa a ser dito, a ser dita, né? Ainda a este respeito. E se prepare, porque você vai saber algumas informações que está passando aí desapercebida. Estão passando desapercebidas. Mas é necessário que saibamos usar que usemos a nossa liberdade com responsabilidade. Já que o Brasil é um país laico, então é preciso que usemos a nossa liberdade com responsabilidade. Você lembra que no último vídeo eu disse, né, que muitas pessoas estão usando as Escrituras, não é, com irresponsabilidade. Mas esta irresponsabilidade não é apenas aquele irmão, aquele que abriu uma porta ali na garagem da casa dele, alugou uma portinha ali e começou uma igreja. Aliás, aqueles ainda dá para se acreditar um pouquinho. É todo um contexto, não podemos ignorar a seriedade de muitas pessoas que lá estão, que leem a Bíblia, que pregam as Escrituras. Tem muitas pessoas puras, santas. Inclusive muitos pastores. Homens direitos, íntegros, honestos, que pensam uma coisa, eles não têm consciência, que estão sendo usados e manipulados de maneira irresponsável. Eles estão dando o melhor deles. Estão derramando a sua última gota de suor para construir ali um templo, um espaço religioso, uma creche. Pessoas honestas. Só Deus pode falar da integridade, da idoneidade deles. Porque muitos deles não têm a consciência do que está por trás. Daquele trabalho que ele faz, daquela oferta que ele colhe, daquele dízimo que ele pede, mostrando dentro da Bíblia. Tem muita coisa a ser dita e falarei. Se Deus me permitir, na próxima semana vou falar um pouco e dentro deste tema, liberdade e responsabilidade. O que foi que disse, que lemos aqui no início do capítulo 62 de Isaías? Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor da verdade, não podemos nos calar. Essas coisas precisam ser dentro do texto, dentro da sobriedade. Porque não podemos permitir que as Escrituras sagradas sejam falsificadas do jeito que são falsificadas, com uma finalidade específica.
Vou falar, inclusive, do segundo congresso, que aconteceu agora em São Paulo, no Memorial da América Latina. O segundo Congresso Internacional Legado Cristão, voltado para a juventude. Voltado para a juventude. Isto é sério, queridos. Isto é extremamente sério, porque o texto sagrado, em nome da Bíblia, em nome da verdade da fé, a Bíblia diz, você já escutou essa conversa? Porque a Bíblia diz no livro tal, capítulo tal, porque a Bíblia diz. Isso aqui é tudo conversa para boi dormir. Repito-me, muitas pessoas que fazem esta pregação são sérias, são idôneas. Elas chegaram ao texto sagrado e elas creem naquele texto. E por isso se tornou-se um hábito. A Bíblia diz no livro tal, capítulo tal, muitas dessas pessoas estão fazendo o seu papel de maneira excelente. Não é a verdade. Mas não esqueçamos que a ignorância também se constitui um pecado. Quando não queremos tirar as viseiras, as traves que nos cegam, não esqueçamos que um dos 5 princípios do protestantismo é a sola escritura, somente a Bíblia. Ela é a única regra de fé e de moral. Bom seria se assim fosse. Porque se fosse, não constataríamos tanta imoralidade. Não constataríamos tantos crimes, tantas aberrações, tanta irresponsabilidade. No meio daqueles que vieram para reformar, daqueles que apontam o dedo para a Igreja Católica, temos que destruir a Igreja Católica, temos que pegar os católicos e trazê-los para cá, para nós. A Igreja Católica precisa ser enfraquecida, quiçá destruída, exterminada. Nós somos os reformados, nós somos os salvos, nós somos os herdeiros das moradas celestiais. Meu Deus, eu não quero isso para mim, não. Prefiro ir para o inferno. Porque se isso é o contexto salvífico, se essa é a porta que leva para o céu, isso precisa ser dito, queridos. A reforma protestante não foi exatamente para mudar aquele contexto sombrio, caótico, deplorável, inominável, que residia na Igreja Católica. Só que a reforma protestante, os reformadores do século XVI, o trabalho que eles fizeram não foi bem feito. E ano após ano foram surgindo outros para não mais reformar a Igreja Católica, mas reformar a reforma. Para reformar, para consertar aquilo que veio consertar. E isso foi mudando. E aquela reforma começou a diluir-se, começou a fragmentar-se. Aí de lá veio o pentecostalismo, e depois surgiu o neopentecostalismo, e agora a situação está feia.
Aliás, as pessoas destes dois grupos, do pentecostalismo e do neopentecostalismo, dizem que os reformadores, embora roguem-se, nós nascemos de um padre que saiu da Igreja Católica. Pelo outro, a incoerência reside aqui. Se por um lado eles dizem nós somos frutos da reforma, daquele padre que rompeu com a Igreja Católica, pelo outro lado eles dizem que aquilo foi e ainda é, e ainda se constitui pior do que a Igreja Católica. Isto é muito sério, queridos. Isto é muito sério. Vou parar por aqui. Mas eu venho com este tema porque nós, Igreja Católica Apostólica Romana, precisamos viver a liberdade dos filhos de Deus com responsabilidade. É necessário vivermos a nossa liberdade com responsabilidade. Para não fazermos, para não repetirmos esta reforma que não aconteceu, mas que arroga-se. Se alguém quiser ir para o céu, tem que entrar numa dessas portas aí. E cada um diz qual é, tem que ser na sua porta, na porta que ele abriu, na maneira como ele interpreta as Escrituras. Menos a Igreja Católica. Aliás, hoje a Igreja celebra a conversão de São Paulo apóstolo. A tradição o coloca na lista dos apóstolos. Não como alguém que foi escolhido por Jesus entre aqueles 12. Não. Mas é alguém que foi escolhido pelo Cristo ressuscitado às portas de Damasco, quando para lá ele dirigia-se com cartas, com autoridade do Sinédrio, para aprisionar e açoitar os cristãos. Ele recebe uma mensagem extremamente poderosa de Jesus Cristo. Aqui tem outro capítulo enormíssimo para ser ruminado. Você lembra quando Jesus está no Jordão para receber o batismo de João? E vem a voz do céu, vem o Espírito Santo em forma de pomba, e aquela voz ecoa das alturas dizendo: "Este é o meu filho amado, em qual coloquei todo o meu agrado, escutai-o." Às portas de Damasco, por volta do meio-dia, quando Saulo vai entrando ali. Este meio-dia é um horário muito propício para as manifestações do Senhor. Aparece a luz, uma luz forte, e aparece uma voz. Está ligando as coisas? O que apareceu sobre Jesus Cristo no Jordão? O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba. Um dos símbolos do Espírito Santo é a luz, é o fogo. São Paulo dá de cara com aquela luz e não resiste, cai, fica cego. Quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue.
Observe o que foi que Deus falou de Jesus Cristo quando sendo batizado, e o que é que agora Jesus vai dizer para Saulo. Então a tradição coloca Paulo na lista dos apóstolos. E se teve alguém que viveu a sua liberdade com responsabilidade, esse alguém foi ele. Ele sofreu, queridos, sofreu, e não foi pouco. Meu irmão amado, meu irmão querido, eu recebo alguns contatos de pessoas que querem vir para a Igreja Católica, que estão vindo para a igreja, que estão voltando da Igreja Católica. Missionário não sabia que era desse jeito, porque não sei o quê, e lá na paróquia. Igreja Católica não é o protestantismo. Dom Henrique dizia: não existe Senhor do bom começo, só existe Senhor do bom fim. O problema não é o jeito que começa, é o jeito que termina. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Uma vez que decido-me pela Igreja de Jesus, por ser católico, apostólico, romano, estou usando a minha liberdade para isto, pois agora eu sou chamado a viver a responsabilidade desta atitude, desta escolha. O fato de Deus me ter chamado, não exclui a minha liberdade. Ele chamou também Maria Santíssima. O chamado de Deus a Maria Santíssima não foi uma imposição. Ela poderia muito bem dizer: estou fora, me tira disto. O chamado de Deus não subtrai a minha liberdade. Cabe a mim dizer sim ou não ao projeto de Deus, ao querer de Deus. E uma vez que digo sim ao projeto de Deus, como Maria Santíssima disse, torna-se indispensável que esta liberdade, que passou pelo meu intelecto, que me fez dizer sim para Deus em liberdade, em consciência, agora obriga-me a viver este sim na responsabilidade. São Paulo é um exemplo disto. Os seus sofrimentos não foram poucos. Não foi fácil. Da minha vida, queridos, desses 26 anos que estou na Igreja Católica, muitos não sabem o canto de entrada. Não pense que é fácil. Não pense que aqui tem um monte de gente batendo palma. Não é assim, não funciona desse jeito, queridos. Eu já precisei sair de eventos na Igreja Católica escoltado pela polícia, por 2 viaturas da polícia. Eu já vivi situações que nunca imaginei que viveria. Agora, pasmem. Isso produzido por pessoas salvas, restauradas, cheias do Espírito Santo, cheias de Deus. Quem tem Deus não se comporta dessa forma. Não persegue. Não faz baderna. Quem tem o Espírito Santo tem um comportamento diferente.
Ele vive a sua liberdade com responsabilidade. Repito-me, esta igreja una, santa, católica e apostólica está de portas abertas. Mas não esqueça, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Viver na igreja católica é viver a responsabilidade evangélica. A responsabilidade cristã no meio da liberdade. Porque Cristo me libertou, eu vou viver esta liberdade de uma nova criatura. E viver a liberdade de uma nova criatura é viver com responsabilidade. Quantas e quantas e quantas pessoas, queridos, o que eu escuto por aí você não tem ideia. Você não tem ideia. Pessoas querendo vir para a igreja católica, mas missionário, eu não sabia que é assim, que é desse jeito, que não sei o que é. E é daí para pior, queridos. A igreja não prega essa vida fácil aí, que se prega por aí, por todos os lados. Isso aqui vai servir para um outro momento. Acabou que eu não falei aquilo que era para eu falar, mudei o assunto, mas não esqueça que foi naquele contexto. O povo saiu do exílio, chegou em Jerusalém. É naquele contexto que o povo reclama: por que não ficamos lá na Babilônia? Deus nos trouxe para cá para quê? Cadê a cidade reconstruída? A mesma coisa a saída do Egito. Deus não está nos dando uma terra? Cadê essa terra? 40 anos de caminhada, só 2 pessoas entraram, daqueles que saíram. Onde está? Deus não disse para nós, e agora recentemente, poucos dias antes de nós sairmos da Babilônia e voltar para Jerusalém, que queria reconstruir a nossa terra, a nossa cidade, e agora eles chegam lá e começam a viver uma situação terrível. É naquele contexto que alguns profetas renovam a esperança do povo em sua própria casa. Tem muitas pessoas, queridos, que precisam passar por esta renovação de Deus dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família. Não é fácil voltar para casa. Você lembra do filho pródigo? Você lembra do filho pródigo? Enquanto o pai fez uma festa daquelas para receber o seu filho, o irmão começa um problema, começa um conflito. E o texto termina em Lucas capítulo 15, nós não ficamos sabendo se aquele filho entrou. Pela maneira como o evangelista termina essa peça, ele recusou-se a entrar. Ele não reconhecia mais aquele que voltou como seu irmão. Ele disse para o pai: vindo esse teu filho. O povo que voltou do exílio enfrentou esta situação, queridos. Não é fácil voltar para casa. Uma das características do voltar para casa depois é a barreira do não mais sermos tratados como irmãos.
Só não podemos esquecer que o Pai, ele está dizendo, ele continua a dizer: meu filho, esse teu irmão. Enquanto o filho mais velho diz, esse teu filho, o pai diz, era necessário que fizéssemos festa, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pai continua a dizer que somos irmãos, mas não queremos viver esta fraternidade, porque muitas vezes não reconhecemos a paternidade divina. Uma coisa está ligada à outra. Então, é naquele contexto de volta do exílio. Por que não ficamos lá? Para viver o que estamos vivendo aqui, era melhor termos ficado lá. Nesse contexto, alguns profetas, eles tentam animar a fé do povo. E eles começam a dizer para o povo, vamos terminar aqui. Estamos dentro daquela coleção do Trito Isaías, terceiro Isaías. O capítulo 56, dos capítulos 56 ao 66 de Isaías, e leva o nome de um terceiro Isaías, mas são vários autores que estão por trás desses capítulos que a gente lê. Naquele contexto de humilhação, este profeta levanta-se e diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Apropriemo-nos desta palavra. Nós que estamos vivendo aquela humilhação, nós que não somos aceitos, nós que não somos acolhidos. Há poucos dias, você viu, eu acho que foi no último vídeo, um comentário que fizeram aí. E mandaram esses dias um vídeo para mim, que eu até repostei. Eu estive no Rio Grande do Sul, né? Um comentário. Irmãos, você não tem ideia do que eu enfrentei quando cheguei à Igreja Católica. Eu era escritor. Eu queria escrever livros e ganhar muito dinheiro na Igreja Católica. Eu queria ganhar a confiança dos católicos para depois levá-los a uma igreja protestante. Deixa isso para lá. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Tu que estás humilhado, tu que estás reclamando, tu que estás vivendo, não sabe como reconstruir, porque é um povo pobre, não tem recurso, não tem economia para isso. Pessoas que estão passando até fome. Pessoas que já estão sendo oprimidas pelos seus chefes, pessoas que estão sendo vistas pelos inimigos, que estão à espreita. Esse povo aí, não podemos deixar esse povo ir para frente. Esse povo não pode engrossar o pescoço, não. No meio de toda aquela crise externa e interna, o profeta surge e diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Apropriemo-nos desta palavra. Deus está dizendo para nós hoje: nunca mais te chamarão desamparada. Nunca mais te chamarão desamparado. Por quê? Porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Deus quer casar contigo, meu irmão, minha irmã. Deus quer casar com a minha e com a tua casa, com a minha e com a tua família. É isto que Deus quer. Um casamento, da parte dele, isto é real. Mas não poucas vezes da nossa parte isto não é verdadeiro.
Deus quer casar conosco, com a nossa casa. Você está entendendo, queridos, por que este texto vai entrar na liturgia das bodas de Caná como a primeira leitura? Você está observando o que é a liturgia da igreja? Porque o Senhor se casará com a tua terra, com o que tu tens. Ele quer, queridos irmãos, pelo amor de Deus, vamos romper esse divórcio. Isso aqui não, aqui Deus não entra. Isso aqui é meu, é propriedade minha, é o meu suor. Deus, ele quer casar com tudo que nós temos. Tudo que temos é dele. É preciso que aconteça um casamento de Deus conosco, com a minha roupa, com o meu sapato, com a casa onde moro, com o carro que uso, com tudo que tenho, queridos. Como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e dos homens. Assim como ela casou-se com Deus. Assim como ela entregou-se toda, totus tuus, toda, completa, sem reservas para Deus. Que nós queiramos hoje, a partir de hoje, deste sábado com Maria, da conversão, quando a igreja celebra a conversão de São Paulo, que queiramos estabelecer este casamento com Deus. Ele quer. Não precisa perguntar isso para Deus. Que nós queiramos, que eu queira, que o missionário Sidney queira casar com Deus. Que ele seja o meu Senhor. O senhorio de Jesus Cristo, queridos, envolve este casamento. E casamento é compromisso, casamento é responsabilidade. Não achemos que Deus casou comigo, pronto, agora não, é só Ele. Ele que é o meu marido, Ele que é o meu dono, é o meu Senhor. Não, ei, calma. O casamento se dá entre duas pessoas que têm direitos e duas pessoas que têm deveres, duas pessoas que têm compromissos, duas pessoas que usaram a sua liberdade para dizer eu quero, e porque dentro da sua liberdade disseram eu quero, agora elas precisam viver a responsabilidade que aquela liberdade produziu. Sobre todos nós. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.